fecha. Igreja que Ora. igreja que Não fecha. igreja Que ora. Igreja que Não fecha. igreja que Deus me escolheu. Graça e paz, irmãos. Vou estar cantando o hino de número 2 do cantor cristão Justo és, Senhor. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Esperto estás de todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Esperto estás de todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Amém. Graça e a paz, queridos irmãos, louvado seja Deus por termos essa oportunidade de compartilhar da palavra de Deus. Deus vos abençoe a todos que estão aí se aproximando, se chegando, conectando. Uma saudação especial aí às vossas famílias, às vossas igrejas, vossos pastores. Deus abençoe grandemente. A palavra do Senhor que vem para nós nessa feita está no Salmo 34, versículo 7 e 1 Pedro 5, versículo 8. Então vamos à leitura dos Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Gostaria de estar falando aos irmãos sobre o tema derredor e redor, uma batalha espiritual. Primeiramente, gostaria de compreender a similaridade desses dois termos, redor e derredor. Eu não tenho dúvida que essas expressões muito utilizadas no campo da batalha espiritual é uma visão espiritual, porque a proteção que nós temos de Deus é a proteção mais próxima de nós, em nossa volta, enquanto que a ação do diabo é externa, é mais distante. É como um círculo onde nós estamos no meio, o anjo do Senhor em volta e logo mais adiante o diabo. E durante séculos tem sido essa tentativa, essa interpretação de explicar o agir de Deus. E nós cremos que existe validade, com certeza, nessa explicação. Porém, quando nós vamos para a exegese, para entender o significado dos termos aqui utilizados, derredor, redor, nós vamos chegar à conclusão que tem trazido muita confusão e alguns inclusive têm criado até
certas heresias sobre esses termos. Nós vamos tentar aqui elucidar, explicar aos irmãos. Veja só, irmãos, nós não temos dúvida de que o diabo representa a maior força, a maior ameaça, no sentido de ameaçar a nossa integridade física e espiritual. A Bíblia, por isso, aconselha: mantende-se vossos sentidos sóbrios, sede vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem duvidar. Então, é claro, só que também, por outro lado, há uma tentativa de explicação desses dois termos, redor e derredor, no sentido de... tem gente que tem até medo de confundir os termos. Ao invés de dizer que o anjo está em redor, dizer que ele está em derredor. Quando na verdade, literalmente, na nossa língua portuguesa, esses termos são sinônimos. Então tanto faz você dizer que algo está ao seu redor, como dizer que algo está ao seu derredor. A nossa língua portuguesa diz que os termos são sinônimos. Estar em volta, é isso que significa. E há outras versões da Bíblia, outras traduções da Bíblia, que mais recentes, que já abandonaram esses termos redor e derredor. Por exemplo, a Nova Versão Internacional da Bíblia usa ao redor em ambos os textos. A Bíblia, na linguagem de hoje, usa em volta em ambos os textos. Já a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, usa no Salmo 34:7, diz que o anjo fica em volta. Enquanto em 1 Pedro 5:8 fala que o diabo anda por aí. Vejam só. Numa rápida olhada, a gente verifica que o emprego desses termos não tem diferença na nossa língua portuguesa. Outra forma de entender a semelhança do significado redor e derredor é examinar os textos na sua língua original. Por exemplo, o Salmo 34, versículo 7, que usa a língua hebraica, original hebraico, a palavra ali, redor, é saviv. E essa palavra saviv significa circundar. Olha só. O anjo do Senhor circunda aqueles que o temem. Veja só. Estar em volta, circundar, é estar em volta. Já o termo grego usado em 1 Pedro 5, versículo 8, é peripatel. Peripatel significa andar em redor. Dá a ideia de que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso redor, anda à nossa volta. Então, irmãos, isso posto, nós precisamos entender de fato e de verdade que as passagens que nós estamos citando, elas não estão delimitando nenhum tipo de posição geográfica, perto ou longe, porque as passagens dizem respeito à mesma posição, estar em volta. As passagens que nós estamos lendo, elas falam de atuação espiritual. Por isso não devemos ter medo em dizer que está ao redor ou ao derredor, pois ambos os termos nos indicam que estão em nossa volta. Isso significa dizer que está perto, bem perto. Isso, amado, tem relação tanto em relação ao anjo do Senhor como ao diabo. É essencial nós lembrarmos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. E aí sim, aí existe diferença, porque a Bíblia diz, maior é o que está em nós. Deus está em nós, enquanto que o diabo está no mundo. Então, desse entendimento, desses dois conceitos, redor e derredor,
nós precisamos avaliar sim a batalha espiritual que está sendo travada. Essa é a questão. E compreendermos que o texto está nos exortando: sejam sóbrios e vigilantes. Muitas vezes nós deixamos de ver o que mais é destacado no texto e ficamos com os acessórios. O ponto mais importante no texto é que existe uma batalha espiritual. O diabo está esperando uma oportunidade. Então nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. O diabo anda em volta, diz o texto, assim como o leão que ruge. Veja só, a figura do diabo buscando a sua caça é muito apropriada para descrever a ação deste inimigo. Inclusive, essa é a linguagem comum no Antigo Testamento ao descrever a oposição do diabo contra o povo de Deus. Lá no Salmo 22:13 diz assim: como o leão voraz rugindo, encararam a boca contra mim. Como um leão voraz rugindo. E esse diabo, esse adversário, esse difamador, esse caluniador, aquele que acusa com falsidade, ele dedica a sua existência em fazer oposição ao povo de Deus. Ele busca perseguir os crentes, maldizê-los, transformar a verdade em mentira e instigar o pecado, lançando toda sorte de tentações. Então o apóstolo Pedro bem adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, anda em volta, bramando como leão, procurando alguém para devorar. Perceba que antes de Pedro falar sobre a periculosidade da ação do diabo, o apóstolo diz que devemos ser sóbrios e vigilantes. O que quer dizer isso, amados? Quando conhecemos o nosso inimigo, que é nossa obrigação, não devemos ficar reclamando do mal que ele tenta fazer, pois já é próprio dele. O essencial é a nossa vigilância, a nossa posição, a nossa sobriedade, a nossa luta de não permitir sermos como sentinelas de nossas próprias almas. Guardarmos-nos. No texto, Deus, através de Pedro, quer mostrar aos fiéis que enfrentam dois tipos de ameaça. Nós, como crentes em Cristo, servos do Senhor, nós temos pelo menos dois tipos de ameaça que nós enfrentamos, irmãos. A ameaça interna e a ameaça externa. Por isso, ele recomenda a sobriedade, que é o autocontrole, para que os crentes possam combater suas próprias disposições internas, que são contrárias à vontade do Senhor. Eu estou falando nessa ameaça interna que tem a ver com o quê? Com a carne, que tem a ver com a nossa inclinação para o pecado, com a nossa fragilidade em ceder, em retroceder. Ao mesmo tempo, da ameaça externa que quer se aproveitar das brechas que nós deixamos, que é o diabo, a ameaça externa. Então nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. O vosso adversário. Aqui Pedro está desmascarando o demônio e a sua artimanha. Pedro já está declarando quem é ele e o que ele quer fazer. Ele anda em volta como um leão que ruge. Então, irmãos, essa é a primeira verdade que Pedro revela a nós. A verdade de que nós temos uma batalha. A verdade de que nós temos um adversário e que nós estamos sendo observados por alguém como um leão que quer nos devorar ao primeiro vacilo que dermos. A atitude de andar ao redor é a atitude de cercar a presa antes do ataque. Se prestarmos atenção, amados, no comportamento dos leões, das leoas, antes do ataque, em sua grande maioria, vemos que eles atacam a presa, eles rodeiam, eles observam e ficam esperando o momento exato, oportuno.
A maneira mais comum do ataque do leão é não se expor à sua presa. Ele fica de emboscada, ele fica disfarçado. Cientistas dizem que o rugido do leão tem pelo menos algumas finalidades. Diz que o leão ruge para demonstrar aos outros que o território está ocupado por ele. Mas diz também que ele ruge para demonstrar a sua agressividade. Amados, como o leão caça, no mundo animal nós vemos a atividade dele de caçar. Tá certo que na maioria quem caçam nessas tribos são as leoas, mas eles também, em algumas ocasiões, também caçam. O leão, como todos os grandes caçadores, sempre aposta na posição contrária ao vento, escondido, espreitando a sua presa, em silêncio, para que a partir do ataque pegue a presa de surpresa. É isso que ele faz. É exatamente isso que o diabo também procura fazer nas suas investidas. Ele se disfarça, ele se esconde e de maneira sorrateira se aproxima de nós para nos pegar, para nos fazer cair e nos devorar. Pois é certo que se assim não fosse a primeira percepção de risco, nós correríamos e fugiríamos dele. No que diz respeito às ameaças externas que o diabo provoca, o apóstolo Pedro recomenda vigilância. O crente deve estar atento aos ataques contra as forças do mal. E ele explica também que estar por trás desse ataque, quem está por trás desses ataques é o próprio diabo, o inimigo perigoso que acompanha o movimento dos crentes de perto, como um leão que ruge buscando uma oportunidade. O apóstolo Pedro escreveu essas palavras com a inspiração do Espírito Santo, creio, com certeza. Contudo, em sua própria vida pessoal, Pedro também sabia da importância desse ataque. Ele mesmo escutou do próprio Senhor Jesus sobre Satanás queria tragá-lo. Satanás quis também cirandar com Pedro. O Senhor Jesus lá em Lucas 22, 31, 32, Lucas 22, 31, 32, mostrou para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Veja bem, irmãos, o rugido do leão para criar pânico, para amedrontar, ele usa essa estratégia para poder pegar a sua presa, principalmente aquela presa que fica estressada, aquela presa que corre e com cansaço não aguenta a corrida e o leão se aproxima dela. Aquelas presas menos preparadas, mais frágeis, mais débeis, menos vigilantes, aquelas que estão doentes, muitas vezes sem forças para estarem vigilantes. No livro do Amós, capítulo 3, do versículo 8, o leão ruge, quem não temerá? Ali o Senhor faz uma predição a respeito do julgamento do povo de Deus. Mas ele usa essa expressão do leão que ruge. O que o diabo pretende fazer é nos pegar, gerando em nós uma sensação de impotência diante dele. Um tipo de sentimento de medo, de impossibilidade de reação. Você já deve ter assistido aqueles canais dedicados à vida selvagem, e que até mesmo os grandes animais selvagens fogem ao rugido do leão, reagem a uma atitude de medo, de recuo. Por exemplo, uma manada de elefantes, um rugido só do leão é capaz de dispersá-los totalmente. É óbvio que a força do leão é a maior do que a do elefante, mas o rugido do leão causa o pânico. Os grandes animais selvagens também recuam diante do rugido do leão, porque sabe que em geral o leão nunca está sozinho, ele anda em bando. Eis aqui esta palavra de realidade no combate espiritual. O demônio também nunca nos cerca sozinho, ele também anda em bando junto com seus espíritos malignos. Legiões
legiões que estão em busca de uma oportunidade para nos derrotar. Por isso Pedro fala sobre a necessidade de ser sóbrios e vigilantes. Isso nos chama a atenção para viver no entendimento, irmãos. Ao rugir, o demônio quer nos causar espanto, mas ele não é superior ao nosso Deus, irmãos. Ele não é superior. Nós temos a graça do nosso Deus, a verdade por sermos moradas do Espírito Santo. E o demônio odeia o Espírito Santo. O demônio foge do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos fortes. Nada pode nos deter. E o diabo não tem vez contra nós. Estar vigilantes é estar ligados, conectados na presença do Senhor através das orações, através da fé. Resistir é ter força, resistir ao diabo. Todos nós somos convidados a resistir ao diabo. Não nos esqueçamos, portanto, que todos nós estamos inseridos dentro de uma realidade espiritual. É um combate. E que nada precisamos temer se estivermos unidos ao Senhor. Certamente ouviremos muitas vezes o rugir do leão, mas no Senhor nós encontraremos resistência. Então, o que devemos fazer? A resposta é bíblica, irmãos. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. E depois de se sujeitar a Deus, resistam ao diabo, porque ele vai fugir de vós. Deus é maior do que ele. Deus é poderoso. Então nós estamos encerrando aqui essa primeira parte desse sermão, intitulado Redor e Derredor, um combate espiritual. Creio que de alguma forma foi elucidadora, foi esclarecedora a palavra, principalmente para entendermos que esses dois termos, redor e derredor, na verdade são sinônimos. E o diabo, com as suas artimanhas, está em volta, como um leão que ruge querendo apanhar suas presas. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. João 4,4, 1 João 4,4. Revista-se de Deus, revista-se da armadura de Deus, e com certeza podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Deus te abençoe, um prazer em Cristo ter você, ter a sua companhia. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Iremos falar sobre a segunda parte desse mesmo sermão. Até lá, um abraço.